Meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. E as crianças até 10 anos vão acompanhar a professora Jéssica. Os meninos até 10 anos vão acompanhar a professora Jéssica. Teve pregação para eles lá dentro, a linguagem deles. Antes da professora Jéssica sair, eu queria cumprimentar a equipe de música que tem feito um bom trabalho, né? Os irmãos têm se dedicado, eu estou gostando de ver. E com um novo membro, né? Leonardo está aí já no violão com a gente. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Leonardo, Núbia. Quero dizer para vocês que nós temos duas coralistas do coro de Franca, da cidade de Franca, no nosso equipe de música, que é a Núbia e a Jéssica, né? Então, se Deus quiser, cada vez mais o nível só vai crescendo aí para agora nós vamos. Sem mais delongas, vamos subir no Evangelho de Marcos. Eu provavelmente pus ali do 1 ao 26, mas nós iremos ler apenas do 1 ao 10. Eu irei gastar alguns domingos pregando nesses versículos de 1 a 26, tá bom? E hoje é a primeira mensagem dessas pregações que eu irei fazer nos versículos de 1 a 26 do Evangelho de Marcos. A palavra do bom Deus vai nos dizer assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem e repartiram entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. Dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Vamos orar mais uma vez? Falar com o Senhor. Grandioso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante do Senhor e viemos aqui nessa noite para ouvi-lo através da Tua Palavra. E é isso que nós pedimos: fala conosco por meio da Tua Palavra, para que sejamos edificados. Trabalhe nas nossas mentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalhe nossos corações, para a glória, louvor e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de iniciar a minha preleção lendo algumas manchetes dos principais jornais que nós temos em São Paulo hoje. Polícia Federal prende ex-deputado na Lava Jato. Propina da Lava Jato foi de até 6 bi, estima Petrobras. Reprovação a Dilma estaciona, maioria apoia o impeachment. Essas 3 foram algumas das reportagens que eu li essa semana no Folha de São Paulo. Quando você compara com os demais jornais, a crise do nosso país era imensa. E a pergunta que eu me faço é: olhar para um cenário como esse
ficar quieto, será que é o papel da igreja? Como é que nós vamos reagir diante disso? E é por isso que eu coloco então o tema da pregação essa noite, e aí eu peço para o ministro passar para a introdução: pão, milagre, política e você. O que tem a ver? Só que esse texto, pão e milagre, política e eu, tem a ver com isso tudo. Eu tenho para dizer para você que tem tudo a ver. Tudo a ver. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi chamada para viver nesse mundo. Eu não sei por que nós temos a mania de achar que nós não fomos chamados para viver aqui dentro do mundo. Nós temos uma relação muitas vezes de amor e ódio, muito mais de esconderijo do que realmente de amor pelo nosso mundo. Nós abandonamos ele. E igreja, por definição, ela tem que se envolver com as questões deste mundo. A igreja foi chamada para este mundo também. Mas por outro lado também, a igreja foi chamada para viver as questões celestiais. É quase um paradoxo, se a gente for pensar. Porque ela deve ser proclamadora da verdade de Deus aos homens, bem como deve ser testemunha do poder milagroso e intervencionista, ou seja, de intervenção do Senhor nessa terra. Então é muito complicado entender a relação da igreja com esse mundo. Difícil, mas não é impossível. A tarefa é difícil, mas não é impossível. Basta nós caminharmos sobre a palavra e veremos que o Senhor Jesus se envolve com as causas deste mundo, com as questões locais. Olha comigo para dentro do texto, capítulo 8. De onde é que Jesus está vindo? Jesus está vindo das terras de Tiro e Sidônia, está retornando para a Galileia dos gentios. O capítulo 8 nos ensina e enfatiza aqui a humanidade e novamente a divindade de Jesus, porque essa é a tese de Marcos o tempo todo, não é isso? Sempre para vocês, a tese de Marcos é mostrar ao mundo, aos crentes de Roma, aos crentes do mundo, que Jesus, ele é divino, mas ele também é humano. É humano. E o capítulo 8, a tese dele é nos mostrar isso. Versículo 28, 29 do capítulo 8 é a tese desse capítulo. Diz lá: então eles perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, diz: tu és o Cristo. Esse é o principal tema do capítulo 8. Jesus, tu és o Cristo. E quem é o Cristo? É o Filho de Deus, ungido, trago a esse mundo. É isso que a palavra Cristo quer dizer: o ungido, o enviado, que foi consagrado para tal. E o que ele veio fazer? Nos salvar. O capítulo 8, então, dentro de mais um evangelho. Pode clicar. Isso, pode clicar para trazer tudo. O capítulo 8 tem algumas divisões que eu queria que você olhasse para elas, para você poder entender todo ele aí. A primeira divisão básica, eu divido ele em dois blocos maiores ou superiores. A primeira divisão básica vai ali do versículo 1 ao versículo 26. E aí nós temos aí como tema a multiplicação, a incredulidade dos inimigos, que está no versículo de 11 a 13. E nós temos a incredulidade dos discípulos, que vai de 14 a 21. E por fim, didaticamente, o Senhor culmina em duas etapas, para justamente mostrar o que acontece em comparação dos homens. Então esse é o primeiro bloco subdividido, capítulo 1, né? O primeiro bloco dele. O segundo bloco que nós vamos aí é o esclarecimento de quem é de fato Jesus Cristo. E aí você tem o versículo de 27 a o capítulo 9 a 13. Até o versículo 13, Jesus está esclarecendo quem de fato ele é, qual é a sua missão, qual é a sua obra, certo? Então essas são as duas divisões básicas desse bloco do texto de Marcos. O versículo 24
24, nesse primeiro bloco então, que eu disse aqui, dos versículos 1 a 26, ele é chave. Ele é chave, porque o que acontece com os discípulos é muito semelhante ao que acontece com o cego que Jesus está curando aqui. Eu vou pensar mais à frente sobre esse cego. Então, o versículo 24, ele é chave para nós. E como bom escritor, conduzido aqui pelo Espírito Santo, Marcos arquiteta o capítulo 8, então, mostrando o quanto os discípulos e os fariseus estavam endurecidos com relação à pessoa de Jesus, não entender que ele é Jesus. Depois de tudo que já viram, ainda continuam endurecidos. Um por questões políticas e religiosas, outro por questão de falta de credulidade mesmo, de não sabem o que estão fazendo lá do grande Senhor dos Senhores. Eu então quero começar a explicar esse texto para vocês, os versículos de 1 a 10, como introdução hoje. Eu vou me focar muito na palavra compaixão, que está aí no versículo 2. A tese dessa passagem aqui, então, versículos de 1 a 10, é a compaixão do Senhor Jesus Cristo, provando a sua bondade e manifestando a graça comum de Deus sobre as necessidades dos homens. Essa é a principal tese dos versículos de 1 a 10. A compaixão de Cristo, mostrando a graça de Deus sobre a vida dos homens. Quais são os argumentos que provam essa tese? Primeiro, o Senhor percebe a necessidade do homem, versículo 2. Olha como é que o nosso Senhor se relaciona com o mundo dele. Ele percebe a necessidade dos homens, ele percebe o quanto os homens precisavam ali naquele momento de quê? De alimento. Um segundo argumento é que o Senhor vê o perigo de despedidos sem comida. Há perigo, se mandá-los embora sem comida, eles vão morrer pelo deserto. O Senhor se preocupa conosco. E um terceiro argumento é que o Senhor provê milagrosamente a fim de saciar a fome daquele povo, que é no versículo 6. Diz que ele ordenou o povo que se assentasse, ele pegou os 7 pães e ele multiplicou. A pergunta que vem aqui: quem é que precisa desse cuidado do Senhor nessa passagem? Quem é? Os homens. Quem está caído nessa passagem aqui são os homens. Eles estão famintos, eles estão carentes, eles precisam do Senhor. As multidões precisam do alimento físico, mas também do alimento espiritual. É interessante pensar, porque a relação anterior com as passagens anteriores, esse capítulo anterior, nos ajuda muito a entender o contexto todo. A crença real e verdadeira, que é a oposição à religião falsa, está estampada nesses versículos. É necessário ter crença real no Senhor para poder fazer diferença nesse mundo. Talvez aqui já seja uma primeira resposta. Por que aqui nós estamos presenciando uma situação tão grave no nosso país, tão delicada, tão constrangedora? Qual a relação dessa passagem com a passagem anterior aí? Se você olhar comigo e lembrar, né, volta a sua página, a sua Bíblia em uma página, capítulo 7, começa com a discussão, vocês lembram? Versículos de 1 a 23, quem é que estava discutindo com Jesus aí? Os fariseus e os escribas, não é? Eles chegam e falam assim: Senhor, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Eu já expliquei que isso não é uma questão de higiene pessoal, o problema é que era mais profundo. Eles não entenderam o conceito de religião pura e verdadeira. Eles achavam que a tradição, os rituais é que tornavam eles puros. Então eles pensavam o seguinte: se eu volto da rua e eu encontrei lá com um gentio, eu volto para casa, eu tenho que lavar a mão porque eu tive contato com aquele gentio, e ele é impuro e eu sou puro. E Jesus vai mostrar que o que contamina o homem não é o contato com
as pessoas lá fora, mas é o coração dele que é impuro. E aí Jesus faz uma distinção muito nítida de que religião falsa é extremamente ligada à sua tradição, e a sua tradição supera as pessoas. E nós percorremos isso o tempo todo, e vimos Jesus fazer o quê? Contrapor isso, mostrando a verdadeira religião, ela se aproxima dos homens, independente da cor, da raça, do gênero, ele se aproxima dele. A verdadeira religião, então, que cuida e dá um alimento espiritual, que nesse caso é o Senhor Jesus Cristo. Agora aqui no capítulo 8, Jesus ainda continua redefinindo aqui a noção de pureza e impureza aqui pelos fariseus. Está aí no capítulo 7. Afinal de contas, deve-se ou não alimentar essa multidão de gentios? Se você for lá em Mateus capítulo número 15, versículos 32 a 39, você vai ver que Jesus volta para a região da Galileia. Galileia dos gentios. Não é isso? Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 4 em diante. Terra de Naftali, terra de Zebulon, Galileia dos gentios. Ele volta para a região de gente impura. As perguntas então que vão surgindo deve-se ou não alimentar gente assim? Mas, eu coloco esse mas entre aspas, porque o que é mal aos meus olhos, ou pelo menos aos olhos dos fariseus e dos escribas, não é amar diante do Senhor, propriamente dito. Deve-se ou não alimentar pessoas que estavam acorrentadas pelo pecado? Elas devem ser alvos da nossa bondade ou não? Deve se relacionar com elas ou não? Deve se prover para elas ou não? Afinal de contas, o Senhor Jesus deve entrar em contato com pessoas que nós julgamos impuras ou não? Jesus continua respondendo essas perguntas aqui nessa multiplicação. Ele continua respondendo essas perguntas. Ele continua mostrando que sim, ele deve entrar em contato com essas pessoas, porque essas pessoas estão carentes de Deus. Sim, ele deve alimentar as multidões. Interessante a construção da frase inicial, que nos mostra justamente essa ideia da compaixão. Ele tem apego à pessoa. Olha só o versículo 2: tenho compaixão dessa gente. Eu fui estudar esse termo lá no grego, e esse substantivo aqui é muito interessante, porque a noção de compaixão aqui, ele envolve algumas coisas, né? Envolve aqui a questão do sentimento de dentro do coração. E aí quando você vai puxando, você vai ver que o coração para os hebreus não era onde a gente acha que é aqui, mas o coração do hebreu é aqui, certo? É por isso que quando vocês, meninos, quando forem namorar, vocês vão sentir um frio na barriga. É bíblico, né? Porque o coração de vocês está na barriga, aqui, né? Então a noção do amartia, né? O coração do homem nas entranhas, na concepção do hebreu. E daqui para ele surge então as questões dos afetos, as questões da visão, né, que o hebreu tem da vida. Quando você vai estudar na mentalidade do grego, também continua sendo essa região, mas aqui diz eles que surgem os sentimentos mais violentos, os sentimentos com mais intensidade surgem daqui. É por isso que quando você vai casar, que você estava esperando a sua esposa, dá aquele frio terrível aqui, né? Porque é muito intenso, é violenta a sensação, né? Então a sabedoria grega também nos diz isso. Quando você vai ver a palavra usada aqui no original, Marcos está justamente usando essa noção de que a compaixão de Jesus não era algo superficial, mas era de verdade. Ele sentia aquilo por aquelas pessoas, ele tinha toda aquela multidão, ele entendia a necessidade, vinha de dentro isso. Essa é a noção que Marcos quer passar para nós. A compaixão do nosso Senhor para as pessoas vem de dentro. Ele não é leviano.
necessidade de cuidar da pessoa. Está intimamente ligado com o versículo 1, com a expressão outra vez se reuniu grande multidão. Quando você estuda lá o texto original, você percebe que o verbo principal, estava lá no versículo 1. Se reunia essa grande multidão. Está preso nisso. Jesus tem misericórdia desse povo. O Senhor estava comovido de fato com a situação daquelas pessoas. O seu sentimento é diferente do sentimento dos fariseus. Os fariseus enxergavam aquela multidão como impura, merecedores daquela dor, daquele castigo que vinha sobre eles. Todo sofrimento para eles era pouco, na noção do fariseu. Mas o Senhor vê diferente. O Senhor olha para aquela multidão e age com bondade, sente a dor dela. Você nunca vai ver Jesus desprezar as multidões. Ele exorta elas, desprezar e nunca despreza. E ele tem dó desse povo. Ele tem compaixão desse povo. Aqui o Senhor mais uma vez rompe com a noção de impuro e puro estabelecido pelos escribas e os fariseus. Ele ensina aos seus discípulos que todos os homens são alvos da graça de Deus. Todos os homens, irmãos. Precisamos parar de fazer distinção de esse é melhor, esse é pior. Todos os homens, sem exceção, são alvos da graça de Deus. Não, pastor, aquele ali, coitado, é miserável. É outro indivíduo desse aqui, é um rato mesmo, tem que pagar mesmo lá pelo é um miserável, se correr não faz falta. Quantas vezes nós pegamos os nossos jornais e agimos dessa maneira? Quantas vezes? Não pode. Morreu aquele bem feito, que aquilo era miserável. Todos os homens são alvos da graça de Deus. Todos. Sem exceção. Nós estamos ensinando essa diferença. As pessoas já se degladiam por si só, já se consomem por si só. Nós precisamos agir diferente. E o Senhor Jesus nos dá esse exemplo. Os discípulos de Jesus Cristo não podem ser sectaristas, como eram os fariseus e escribas. O que é sectarismo, pastor? Sectarismo é você reunir o seu grupo religioso e viver só dentro dele ali e se esquecer do que estava fora. Isso é ser sectário. Com esse milagre, Jesus Cristo está nos mostrando que o reino de Deus é para todos os homens, que a graça de Deus, a comum, é para todos os homens, a chuva vem sobre todos os homens. Nós precisamos cuidar de todos os homens. Por isso que a igreja deve se envolver com o mundo. Não é para se tornar igual ao mundo, não é para praticar as modas do mundo, é para corrigir o mundo, é para modificá-lo. A igreja precisa mudar. E quando eu digo igreja, sou eu e você. O reino de Deus não é dividido pela noção de puro e impuro. O reino de Deus é dividido pelos que creem, os que não creem no Senhor Jesus Cristo. Essa é a única divisão que há dentro do reino de Deus. Existem os que creem e existem os que não creem. E os que não creem não fazem parte do reino de Deus. Mas dentro do reino de Deus, todos são os que creem. Qual é a relação dessa passagem então com a passagem posterior? Como eu disse para vocês, vão fazer a introdução desse capítulo, né? Então qual é a relação com o versículo 27 para frente? E com a questão dos fariseus e dos discípulos aqui. Bom, a multiplicação dos pães, irmãos, é a janela que se abre para percebermos o capítulo 8. Ela é a chave. É através desse texto que vemos como está os corações dos fariseus e dos discípulos, e também os nossos, nos nossos dias. A multiplicação dos pães nos ajuda a entender a cura do cego. A cura do cego. A cura do cego nesses dois momentos. Observa lá comigo lá. Versículo 23, né? 22 fala que trouxeram o cego. E Jesus, então, no versículo 23, toma ele pela mão, tira ele para fora da aldeia, aplica saliva aos olhos dele, impõe as mãos e pergunta: vês alguma coisa? Olha o versículo 24.
24. E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores, os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passou a ver claramente. Observa que a cura dele acontece em 2 momentos. Engraçadinho deve ter pensado algum dia, ou aqui mesmo, né? O Jesus falhou aqui, meu amigo. O poder de Jesus aqui teve uma falha aqui, e por isso que ele precisou fazer em 2 tempos aqui. Não é isso, é didático. É didático isso aqui, não houve falha. A cura do cego em 2 momentos é didática. O Senhor estava mostrando aos seus discípulos que o coração deles estava acontecendo com eles, estava tão incrédulo que eles não entendiam que aquele que multiplicava pão é o mesmo que fala para eles: cuidado com o fermento dos fariseus. E se você bota os versículos 14 a 21, você vai ver aí o quê? Você vai ver discípulos preocupados. Nós só trouxemos um pão, Senhor. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação, alimentar de 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Os caras entram no barco e falam: pô, se eu trouxemos um pão, vou passar dificuldade. E Jesus vem com um assunto sério: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas você fala: mas eu não estou entendendo, Senhor, né? E aí, vocês vão estudar isso comigo aí, né? Eles não estão entendendo, né? Aí Jesus, no versículo 18, diz assim para ele: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Por isso que a cura do cego é em 2 momentos. Os caras acabaram de ver a cura e estão questionando se vai ter pão para comer dentro do barco. Assim, a multiplicação dos pães então é indispensável para o entendimento do grande amor, poder e graça do nosso Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ver muito mais do que a ação social através desse texto. Dói meu coração quando eu ouço pregadores pregarem apenas ação social com esse texto. Esse texto é muito mais profundo que isso. Claro, tem ação social? Tem. Mas a questão espiritual aqui é primária. A igreja do Senhor precisa aprender que não existe limites para o poder do Senhor. Não há limites para o poder do nosso Senhor. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não há limites para o poder do seu Deus, do Deus que você serve. Não fique tímido ao se posicionar neste mundo. Não fique tímido em agir neste mundo, meu amado. Confia no seu Deus. É interessante o título ungido lá no versículo 27, versículos 29, onde Pedro diz, né, que o Senhor Jesus reconhece o Cristo. O capítulo gira em torno desse título. O ungido tem como significado o ungido de Deus, isto é, ele é aquele de que a promessa se referia. Que promessa? Jesus viria saciar os famintos, diz os profetas. Versículo 29 é central. Esse que alimenta, que não é qualquer um, é o Deus encarnado. É prova, esse texto então nos mostra que Jesus é o próprio Deus encarnado, não é mais um homem. Por isso que ele é o ungido, o Cristo. Ele veio saciar a fome dos famintos, tanto a fome física quanto a espiritual. Perceba que a multiplicação dos pães é profunda. Ela está aqui nos mostrando a presença real de Deus na terra. Porque só Deus pode pegar 7 pães e multiplicar. E olha que ele ficou pertinho do pão e não, meu amado. Ele realmente multiplicou. Realmente teve comida para esses 4.000 homens. Não é como o liberalismo prega, que a multiplicação aconteceu no coração. Jesus ensinou eles que eles deveriam dividir, e cada um então tirou seu pãozinho, partiu em 2, e cada um comeu. Não, Jesus realmente pegou 7 pães, aquele povo estava com fome, não tinha comida, e ele partiu e sobrou 7 cestos mesmo. É por isso que tu és o Cristo, está lá no versículo 29. Só Deus, ungido, escolhido, a promessa cumprida, o Messias
esse é o seu Jesus. Ou pelo menos esse é o Jesus que eu estou pregando e é o meu Jesus. Se não é o seu, eu quero te convidar para Ao apresentar tal proposta introdutória, então, a multiplicação dos pães, Marcos, da igreja que se encontrava na cidade de Roma, no primeiro século, uma espécie de grito introdutório, falando: olha, presta atenção, essa multiplicação nos mostra que o Senhor Deus está presente entre nós. Ei, presta atenção, vocês precisam cuidar dos seus irmãos e dar a eles esse Deus. Dá esse Deus para eles. E Marcos também está dando um aviso com os versículos posteriores à igreja de Roma, os versículos de 11 a 23. Ele está dando um aviso também: olha, tomem muito cuidado, porque vocês podem ver esse Deus, vocês podem andar com Ele e correr o sério risco de não crer nele. Esses são os versículos de 11 a 26. Isso se aplica para você hoje? Claro que se aplica. Quantos de nós, e aí pode uma aplicação nossa, quantos de nós, obrigado, muitas vezes estamos dentro da igreja e não percebemos que estamos do lado do Deus verdadeiro, do Deus vivo? Quantos de nós caminhamos 30, 50, 60, 70 anos e não percebemos que o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, fazendo grandes coisas ao nosso lado? E a gente fica sempre focado: está faltando pão, não tem pão. Ou como os fariseus, brigando politicamente, se rebelando. Não, se não for do meu jeito, eu não vou fazer. Não, tem que ser do meu jeito. Quantos de nós estamos assim na igreja? Perdendo tempo, enquanto Jesus está ao nosso lado, falando: ei, abre o olho, presta atenção, abre o seu coração. Eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso, creia em mim, me anuncie aos homens. Eu gostaria então de tirar algumas lições desse texto para vocês. A primeira delas que aprendemos aqui com a multiplicação, então, é que Jesus Cristo é o único que poderia fazer tal feito. Tem gente que está tentando multiplicar pão hoje, né? Eu não vou ficar, vamos parar com isso, né? Deixa eu ficar citando as igrejas, mas já citando. Tem ninguém que fica achando que até hoje ele tem que multiplicar pão. Ele acha que ele tem que perseguir esse milagre, eu tenho que multiplicar pão. Como se isso fizesse alguém crer em Deus. Os caras viram e não creram naquele momento. O que faz o homem crer em Deus é o poder real desse Deus na vida dele. Não é um milagre em si. O milagre é só para mostrar que Deus está aqui, porque só Ele pode fazer tal coisa. É isso que a multiplicação tem que nos ensinar na primeira instância. Só Jesus Cristo poderia fazer aquilo, como só Jesus pode fazer isso, irmãos. E isso é para confirmar a presença dele nesse mundo. A pergunta que fica é em que se aplica isso na minha vida. Então, se aplica da seguinte maneira: a fé que vem de Deus vai me fazer acreditar em Jesus. Não são os milagres, é o próprio Deus movendo a fé no seu coração que te faz crer nele. Quantos milagres as pessoas presenciam em suas vidas, se é que alguns podem ser chamados de milagres, e continua essa banalização como continua hoje. Aí você fala: pastor, o senhor crê em milagre? Eu creio. Para mim, o maior milagre que acontece na vida do ser humano é a conversão. Conversão. Deus continua realizando esse milagre todos os dias, inclusive hoje. Deus pode estar aquecendo o seu coração e dizendo: ei, eu sou Deus, crê em mim. Ei, foi o meu filho que morreu por você naquela cruz. Não saia da minha presença hoje sem tomar essa decisão. Eu continuo crendo em milagres. Para mim, o maior milagre
miserável, pecador, cheio de falhas, afundado nos seus pecados, morto espiritualmente, ser revivido. É casamento ser transformado, é casais serem libertados da pressão do pecado, é jovens serem libertos da pressão do pecado, da escravidão. Ei, milagres continuam acontecendo, e só Deus pode fazer tal coisa. Não está em mim, está no Deus que eu sirvo e que prego. E Ele continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso. Meu amado, saia dessa noite sem entender isso. O milagre aconteceu porque Jesus é Deus, porque Ele é Deus, só Deus. As outras duas lições que nós aprendemos aqui, a segunda lição que aprendemos é que Jesus Cristo supre nossas necessidades físicas. É interessante pensar nisso, que há sempre dois extremos do cristianismo. Há sempre aqueles que pensam que essa passagem é apenas ensinamento sobre alimentar os pobres e necessitados. E aí toda a turma do social vai tudo para cá. Todo mundo acha que a igreja tem que. É papel da igreja primário cuidar do necessitado do pobre. Não é o primário dela. Está em outra escala aí. Tem que fazer. Mas a turma do social sempre pende para esse lado aqui e acha que é o papel da igreja só isso. E aí deixa de fazer o que é o papel primário, que é pregar. E a outro extremo que acontece é que há sempre aquele grupo que simplesmente pensa que a passagem está apenas relatando o poder divino e em realizar o tal milagre. É preciso haver equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave aqui para entender essa passagem. E o ponto de equilíbrio aqui, ao meu ver, parte do entendimento correto do texto. Parte do entendimento correto do texto. E o texto está enfatizando o poder e a compaixão de Deus ou do Senhor em ver a necessidade dos homens. Portanto, no quesito necessidade, o Senhor mostra que deve haver cuidado. Mas só há essa concepção quando há o entendimento de pregar primeiro a compaixão, a misericórdia do nosso Senhor, porque Ele sente profundamente a dor dos homens. Nós precisamos cuidar. Aqueles que acusam a igreja de não ser ela participante em obras. E olha que eu concordo com alguns, viu? Em alguns redutos, realmente a igreja não se envolve em cuidar do próximo, por causa daquela visão míope do mundo, de que o mundo não presta e eu não tenho que me envolver, o mundo jaz no maligno. Ok, essas são verdades, mas são verdades distorcidas nessa interpretação. Porque ao mesmo tempo meu Senhor diz: eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. E aí? Como é que nós resolvemos isso? Não tem a solução para vocês olharem para isso. Os homens só podem ser cuidados de fato por aqueles que vivem o próximo como a si mesmo. Nosso caso aqui então é pregar Jesus Cristo para os homens. Você sabe por quê? Porque você pode pegar o cara caído no caminho, e quem mexe com ONG, ou quem já lidou com ONG, com ação social, sabe disso que eu estou falando. Você pode dar roupa limpa para ele, você pode barbeá-lo, dar banho, deixar ele cheirosinho, prontinho. Você solta ele de novo. 2 meses depois, você pode buscar que está na mesma situação. Caído. Social, sem Cristo, é perda de tempo. Tem que haver uma coisa antes. E essa coisa antes chama-se pregação do Evangelho. Porque quando Cristo entra no coração do indivíduo, Ele muda o indivíduo. Ele muda a cultura, a visão do cara. Ele transforma aquele indivíduo de tal maneira que aquele indivíduo vê a sua podridão, sua miséria. Aí quando você entra com a ação social, aí funciona. Aí se aplica bem a noção de Deus. Porque primeiro você mostrou para os homens a compaixão do Senhor por eles. E agora você vai suprir a necessidade deles. A ordem é lógica dentro do texto. Primeiro ele sente a compaixão, depois ele age para essas pessoas. Nós precisamos anunciar isso aos homens. Cristo ama eles. A primeira tarefa da igreja é pregação. A tarefa primária da igreja.
Quando você inverte essa ordem, você gera um balanceamento na vida das pessoas e na sociedade. E para mim é o que está acontecendo. É por isso que está do jeito que está. A igreja inverteu. A igreja quer fazer o papel que às vezes não é dela. E o que é dela é negligenciado, é omitido. Qual que é o nosso papel diante desse cenário aqui? Ficar calado, apático? Não, é ir lá para a rua, meter o pé, quebrar as coisas do povo? Também não. Olha o equilíbrio. Nosso papel primário é pregar. Só Jesus Cristo pode acabar com a corrupção, com a propina. E há estados que foram transformados e impactados profundamente por esse Jesus, irmãos. Há estados desse mundo nosso que foram profundamente transformados. Mas quando a igreja cumpriu o papel primário dela, ser pregadora do Evangelho, ser extremamente comprometida em pregar fielmente o Evangelho, dar bom testemunho, ser consciência, corretora da cultura, produtora de cultura, a coisa andou quando a igreja agiu dessa maneira. Mas quando ela perdeu isso de foco, virou essa bagunça que está hoje. E por último, a última lição que nós aprendemos nesse texto é que a multiplicação então nos ensina uma lição importantíssima. Jesus quer que nós pratiquemos ela. Qual é? Cuidar dos homens. Nós precisamos ser os atores principais da sociedade. E quando eu digo isso, o sentido que eu quero dizer aqui é que todo o nosso tempo nós devemos ser os melhores do que fazemos, irmãos. Nós cristãos temos por obrigação, por responsabilidade, ser melhores em tudo. Quando eu digo aqui ser melhores em tudo, não é ser melhor em finanças, ter mansão, não é isso que eu estou falando, não. Me entenda nisso, não. Eu tenho que explicar isso no nosso dia, porque você fala ser melhor em tudo, o cara acha que andar de helicóptero, andar de limousine. Não é isso. É ser melhor naquilo que você faz. Ser remidor do seu tempo, é transformar a sua geração, é ser melhor naquilo que você faz hoje como ser. Que sejamos conhecidos como um povo nobre, por pobre que sejamos um povo nobre, competente, responsável, honesto, íntegros. Cuidemos dos homens, para que eles sejam transformados à semelhança do nosso Senhor e do nosso Jesus, refletidos na nossa vida. Precisamos avançar as fronteiras, precisamos sair do limite das nossas paredes. Nossa igreja, agora eu posso ficar assim direto. Igreja Presbiteriana do Progresso tem que ser referência, mano. Precisamos, e eu e você, não vamos esperar outra geração, não. É eu e você. Nós precisamos influenciar nossa cidade. Aonde estivermos, precisamos cuidar dos homens, corrigir a cultura, com amor, com sabedoria. Precisamos atrair os homens para Cristo, mostrar para eles a saída, a luz, o caminho. Igreja Presbiteriana do Progresso, sejamos assim com as nossas vidas. Cuidemos uns dos outros, entendamos que a graça vem sobre todos os homens, não é só para o nosso reduto, é para todos que estão lá fora. A graça comum vem para todos que estão lá fora, a especial é para aqueles que Deus chama. E no meio desse mundo, por meio do nosso testemunho, Deus vai despertar homens. Deus vai despertar nós que sermos salvos. A igreja dele. É assim que nós temos que caminhar. É assim que nós vamos caminhar. Eu gostaria então de concluir dizendo para você: precisamos ser agentes do Senhor nessa terra. Precisamos ser agentes do Senhor. Agentes de
modificação, de transformação. Precisamos envolver a nossa época. Se nós queremos ver esse cenário aqui modificado, tão triste, de cada 5 jornais que eu peguei, 3 da semana relataram sobre a corrupção. É muito alto isso. É muito alto. Pão, milagre, política e você. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Nós somos o povo que sabe quem é o pão que sacia a fome. Nós somos o povo que sabemos aonde está o poder de transformar. Nós somos o povo que sabe o que corrige a cultura. E é Jesus Cristo. Precisamos agir. Vou ficar de pé. Grandioso Deus, obrigado por mais esse tempo na presença do Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor falou conosco, o Senhor nos incomodou. Deus, que o Senhor desperte a igreja Presbiteriana do Progresso, Deus, a cada dia mais viver na presença do Senhor. Que cada um dos que aqui estão nesta noite, Deus, seja instrumento nas tuas mãos. Que os nossos visitantes aprendam com Cristo Jesus o caminho da vida. E que nós vivamos esse caminho para a glória, louvor e honra do teu nome. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você fez a bênção? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do Pai e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, povo, igreja, nação e mim, antes do mundo ser, hoje para sempre. Amém.